Por que não deve ser iniciada a introdução alimentar do seu bebê antes dos 6 meses de nascido? São duas questões básicas e muito importantes. Primeiro, são os sinais de prontidão. Segundo, maturidade dos sistemas digestivo e renal do seu bebê. Primeiramente, falando sobre os sinais de prontidão, tem um vídeo aqui da Vitória comendo brócolis, que eu falo sobre esses sinais, mas eu vou falar aqui com vocês também. O que é um sinal de prontidão? É um sinal que seu bebê mostra que ele está pronto, literalmente, para receber um alimento sólido ou pastoso, né? Que não seja líquido igual o leite materno ou a fórmula. Quais são esses sinais de prontidão? O primeiro sinal de prontidão é um bebê ficar sentado sozinho ou com o mínimo de apoio possível. É aquele bebê que você coloca ele sentado e ele não faz isso aqui ou isso aqui, porque ele já tem o controle da cervical dele e ele consegue manter a postura dele sentadinho. Veja bem que é diferente de sentar sozinho. Isso daí vai ser mais pra frente, tá? Sentar sozinho e você colocar sentado são termos diferentes, tá? Então esse é um sinal de prontidão muito importante. Segundo sinal, falando em postura, em controle e tudo mais, é o bebê ter o controle do pescoço. É aquele bebê que você bota sentado e ele não faz isso aqui. Sabe? É aquele bebê que não cai. É o bebê que tem o controle da musculatura do pescoço. Por isso também que muitas pediatras, eu espero que a sua pediatra tenha feito esse pedido pra você, que é botar sempre o seu bebezinho de bruço, 2, 3, 5 minutinhos no máximo, quando ele ainda é recém-nascido, né? Que é pra ele testar essa musculatura do pescoço e fortalecer. Que é pra exatamente quando você colocar ele sentadinho, ele conseguir manter o pescoço elevado, tá? Um outro sinal de prontidão é o bebê ter interesse em pegar um brinquedo. Não é você pegar o brinquedo e dar na mão do seu filho pra ele pegar e levar na boca. Não, é ele ver o brinquedo aqui, é ele pegar sozinho com a mãozinha dele e colocar na boca. Isso é um sinal que o bebê tá pronto, principalmente pra pra uma mãe que tem interesse em começar a introdução alimentar com o método BLW, que é uma criança que vai ver o alimento ali na bandejinha, ele vai pegar sozinho e vai levar na boca pra comer. Um outro sinal de prontidão muito importante é o seu bebê ter interesse no alimento que você está comendo. Por isso que a gente sempre dá a dica de quando você for almoçar, jantar, fazer qualquer refeição na sua mesa, colocar o seu bebê do lado. Não é pra dar o alimento na mão dele, é pra essa criança já começar a se habituar, entender o que é o momento da comida, entender e saber que é pra ele pegar aquela comida, botar na boca, mastigar e engolir. É um interesse que você vai reparar que ele vai te acompanhar com os olhos. Você tá segurando o teu garfo, eu esqueci de pegar aqui que eu ia dar o exemplo. Você tá segurando, vai no prato, leva na boca, e ele tá te acompanhando, prato, boca, entendeu? Isso também é um sinal de prontidão do seu bebê. Um outro sinal de prontidão importantíssimo é a protusão da língua. O que isso significa? Sabe isso aqui, quando a criança está chupando? Eu não sei imitar perfeitamente, mas é basicamente isso. A criança que mama, seja aleitamento materno ou fórmula, ela não sabe engolir, ela engole por reflexo. Tanto é que, se você observar, por volta dos 2 meses de nascido, o seu bebê começa a salivar bastante. Aí muita gente fala, nossa, já vai botar dente tão novo. Não é isso. Na maioria das vezes não é. O que está acontecendo com o seu bebê? Por volta dos 2 meses de nascido, o bebê começa a aumentar a produção das glândulas salivares dele e ele não sabe que ele deve engolir essa saliva, porque ele literalmente não sabe, porque ele engole o leite por reflexo. Ele tá mamando com a linguinha, então ele tá mamando por reflexo. Então ele baba. Ele tá babando e salivando e as pessoas estão achando que é dente, não é, porque ele ainda não aprendeu que ele tem que engolir aquela saliva e isso leva um tempo, né? Isso também é um sinal importantíssimo, é um dos sinais de prontidão. Deixa eu ver, eu tô com uma colinha aqui, tá? Falei sobre os principais. Então, a primeira questão é essa, são os sinais de prontidão. Segunda questão, super importante, maturidade dos sistemas digestivo e renal do seu bebê. Seja qual for o alimento que você vai oferecer para o seu filho, proteína animal, carne, ovo, peixe, um vegetal folhoso, brócolis, espinafre, enfim, um legume, são alimentos ricos em ferro, cálcio, potássio.
são minerais que sobrecarregam os rins de um bebê que ainda não está pronto para receber e absorver aquele nutriente. Então isso pode causar sim uma sobrecarga renal e uma infecção urinária. Aí você imagina um bebezinho tão novinho tendo que ir para o hospital, tomar antibiótico por conta disso. Nós mesmos adultos às vezes temos infecção urinária porque a gente não bebe água suficiente, a gente sobrecarrega os nossos rins porque não bebemos água suficiente para filtrar e temos que ir para o hospital tomar remédio, enfim. Agora você imagina um bebezinho antes dos 6 meses que ainda não está pronto para receber esse alimento. Porque eu sou muito assim, eu me coloco no lugar da criança. Eu sempre falo, se coloca no lugar do seu filho. Você gostaria de passar por isso, isso e isso? E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando eu for dar dicas da introdução alimentar no próximo vídeo. Mas enfim, então essa é uma questão muito importante. Outra questão é o sistema imunológico do seu bebê ainda não está pronto para combater qualquer tipo de infecção que ele tenha recebendo esse alimento ou a água que ele vai consumir antes dos 6 meses de nascido. E por que eu falo água? Porque, obviamente, a partir do momento que o seu filho entra na introdução alimentar, ele tem que beber água exatamente por conta da sobrecarga renal que a gente quer evitar. Então, assim, antes dos 6 meses de nascido, ele ainda não tem essa maturidade, né? Então, é possível, sim, aumentar a chance de ter uma infecção alimentar. Seja por uma carne mal cozida, um legume que foi mal lavado, enfim. Uma outra questão é aumentar as chances de doenças diarreicas e alergênicas. E isso tudo é por conta da falta de maturidade, que eu vou bater muito nessa tecla, maturidade. É a maturidade digestiva que ele ainda não tem, então ele pode desenvolver sim um processo diarreico e pode desenvolver um processo alérgico por conta do sistema imunológico dele, que ainda não está pronto para receber aquele alimento que foi oferecido antes da hora, tá? Então essas são as principais causas que você não deve iniciar a introdução alimentar do seu filho antes dos 6 meses de nascido. Ai, Fernanda, mas o que eu vou fazer? Eu vou voltar a trabalhar semana que vem, meu filho tá com 4, 5 meses e a pediatra falou pra eu começar com a papinha. Não! Você é leite materno que ele mama, é do leite materno que ele se alimenta? Tira o leite, congela, armazena, ele vai ficar com alguém, não vai? Não vai ter um cuidador com ele? Pede pra esse cuidador colocar o seu leite na mamadeira e oferecer. O seu filho usa fórmula, não é mais o peito, é a fórmula. É a mesma coisa, independente de quem for tomar conta do seu bebê quando você for trabalhar, continua com a fórmula. Isso é lenda, gente, é mito. Não existe isso de que um bebê que não mama leite materno, que toma fórmula, tem que começar a introdução alimentar antes. Não, isso é mentira, isso não existe. Se tá com leite materno ou fórmula, independente da situação, não deve entrar com a introdução alimentar antes dos 6 meses de nascido, tá? É somente após, por conta dessas questões aqui que eu falei com vocês. Então é isso. Esse foi o vídeo, esse foi o tema que eu quis trazer hoje pra vocês. E espero que vocês tenham gostado.